Eu vou recuperar meu ambiente do centro de distribuição. É TI? Tem TI, todo lugar tem TI, mas não é a TI. Eu preciso saber como eu vou fazer. No meu plano de continuidade de negócio, eu preciso dizer onde eu vou continuar a fabricar o que eu fabrico se minha fábrica pegar fogo. Isso é plano de continuidade de negócio. E aí nós nos deparamos, né, com vários cenários onde só se preocupa com continuidade de negócio da TI. E aí, e o resto? O resto que é tão importante quanto a TI? Cadê? Então, você precisa ter esse tratamento aqui de como recuperar tecnologia e o negócio não depende só da tecnologia, o negócio depende de um conjunto de informações, processos e procedimentos. Assim como esse plano precisa responder como restaurar, como voltar ao normal. Então, ó, todo plano de continuidade, ele deveria responder essas 6 perguntas aqui, ó. Essas 6 perguntas minimamente deveria responder, tá? Então, se você tem um plano e a hora que quando você for vasculhar, você procurar e não tiver respostas para isso, o teu plano demanda de um upgrade, tá legal? Primeiro ponto. Outro cenário, que é o que a gente se debela muito no mercado, né? E aí não tem vertical, não tem tipo de negócio. Se é uma empresa privada ou governamental, não tem. Esse cenário é igual, é semelhante em todo o core do negócio. Inclusive pequenas, médias, empresas grandes, empresas enterprise aí, né? O plano é o final da cadeia. Vou falar de novo. E muita gente vai brigar comigo aqui. O plano é o final, é o elo final de uma cadeia de coisas a serem feitas. Portanto, se você tiver só o papel, joga fora, que ele não tem nenhuma efetividade. Vamos voltar? Vamos lá. Existe uma cadeia de coisas. Em tudo tem uma cadeia de coisas. Para você emitir nota fiscal, você tem que ter uma cadeia de coisas. Para você emitir um pedido, você tem que ter uma cadeia de coisas. Para você contratar um colaborador, tem uma cadeia, uma sequência de coisas. Para você desligar um colaborador, tem uma cadeia, uma sequência de coisas. O plano não vai fugir à regra. Então começa por onde? Primeiro, entenda os objetivos do negócio. Aqui começa o que eu já falei, né? É um absurdo você querer fazer um plano de continuidade de negócio só tratando a TI. Não faz o menor sentido. Se você não souber o que o negócio espera, quais são as dores do negócio, você vai fazer um plano de continuidade da TI? Para quê? Você vai priorizar o quê? Você não prioriza servidor, você não prioriza servidor, né? Virtual, você não prioriza qual ambiente cloud eu vou recuperar, qual banco de dados eu vou recuperar. É impossível você priorizar essas coisas se não for a partir do quê? Dos objetivos do negócio. Pessoal, é impossível. É impossível. É o mesmo que foi feito com LGPD. 90% das empresas têm atividades de tratamento de dados pessoais sem ativos e sem fornecedores. Como que você vai emitir um relatório de impacto ou roupa? Ué, você tem as atividades, os objetivos do negócio, mas você não tem como esses objetivos do negócio funcionam. Aí inverteu-se a coisa. Então quer dizer que o mercado trata assim, né? Ou eu falo só em processos, atividades de negócio e desprezo ativos de TI, ativos analógicos e desprezo fornecedores,
ou eu trato somente a TI e esqueço o negócio. Pessoal, plano de continuidade de negócio demanda dos dois. Assim como LGPD demanda dos dois, assim como segurança da informação demanda dos dois. É impossível você não tratar de forma consolidada. E quando você trata e entende quais são as políticas, objetivos do negócio, você vai entender quais são as dores. Continuidade de negócio demanda das dores. Dores de quem? Dores do comitê, dores dos sócios, dores dos diretores, dores dos gerentes operacionais de toda a linha da sua empresa. Então, não tem como você tratar um plano de continuidade de negócio sem você entender o que é crítico para a empresa tratar, que se ficar indisponível 1, 2, 3, 4 dias, a empresa quebra. Toda empresa, pessoal, necessita de vendas diárias para manter o fluxo de caixa. O nível de comprometimento financeiro de qualquer empresa hoje, sendo alto ou baixo, com as altas taxas de juros. Não sei se vocês estão acompanhando vários podcasts aí de empresários de mercado, falando no nível de endividamento, o nível de comprometimento, taxas de juros altíssimas, tudo isso é dor. Se você não entender isso, você vai querer tratar só da Cloud A, da Cloud B, da Cloud C. Você não vai ter nunca um projeto de continuidade aprovado. Você não está falando em grana. Você não está falando em negócio. Aí vem outro cenário. O tal do BIA, né? BIA aqui não é a Beatriz, tá? O BIA aqui é a avaliação de impacto do negócio. É o Business Impact Analysis. Aqui tem outro cenário, né? Que nós vemos várias consolidações de BIA falando só em atividade crítica. Opa, opa, como que você define atividade crítica sem fazer o BIA? O BIA, o resultado do BIA é a identificação do que é crítico ou não. Se você contrata uma empresa para fazer análise de impacto do seu negócio e passa para a empresa uma relação de atividades críticas, não precisa, porque você já definiu quais são as atividades críticas sem nenhuma regra de negócio, sem nenhuma regra de gestão de riscos. Então você não precisa do BIA. O BIA já nasceu morto. Porque quem define se uma atividade é crítica ou não é resultado do BIA. Outra coisa, que discrepância você tratar só as atividades que o diretor, o gerente achou que é crítico. Não faz o menor sentido. Mesmo porque as atividades, quando são. Opa, desculpa. As atividades, quando são identificadas como crítica, ela demanda de uma relação de dependência das atividades não críticas. Pensem comigo. Me digam, pensem agora assim, ó. Para o meu entendimento atual, as atividades do departamento de RH, de gestão de pessoas, são essas atividades críticas. Tá bom. Todas, vamos dizer que você conseguiu achar 4 atividades críticas em gestão de pessoas, tá bom? Cada uma dessas atividades críticas depende de uma ou mais atividades não críticas. Se no teu BIA de cada departamento você não tiver identificado quais são todas as atividades e a partir dali você identificar o que é crítico ou não, você nunca terá uma ordem de dependência para você definir no teu PCN o que recuperar primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto. Não faz o menor sentido. Todo cenário
é relacionado a riscos. Riscos não é de TI, riscos operacionais do negócio. TI é um deles. Privacidade é um deles. Segurança é um deles. Mas você tem risco financeiro, risco operacional de produção, você tem risco de, de tratamento, de gestão dos seus clientes, riscos contratuais. Você tem um monte de risco que precisa estar no teu BIA. Senão você não está avaliando quais são esses modelos de risco. E a partir desses riscos identificados, do levantamento das atividades de todas as áreas, suas dependências e a identificação do que é atividade prioritária ou não, você vai definir estratégias de continuidade. O fato de você ter um papel frio, cadê as estratégias de continuidade escritas? Duas, três. Cadê? Cadê essas estratégias entregues? Por que a diretoria adotou a estratégia A e não a B? Por que ela adotou a B e não a X? Você precisa estar na mesa isso, porque quando você aciona o teu plano de continuidade de negócio e todos os planos auxiliares, sempre verá, você receberá, né? Virá à tona a seguinte frase: eu achei que nós iríamos recuperar o ambiente em 1 hora ou 2 horas. Sempre vocês ouvirão isso. Sempre. Tá bom, mas você achou baseado em quê? Em quê? Não, mas a gente conversou. Não, eu te apresentei. Aí vem o gestor do processo de continuidade de negócio com a caixa de artefato na mão, né? Chamado gestão de risco. Ele vem com a caixinha na mão e fala assim: olha, pessoal, eu entreguei isso para vocês em tal data. Em tal data, eu falei que a estratégia um custava 10 dinheiros, a estratégia 2 custava 20 dinheiros, a estratégia 3 custava 150 dinheiros. A estratégia 3 eu recuperava em 4 horas. A estratégia 2 eu recuperava em 24 horas. E a estratégia 3 a gente recupera em 48 horas. Vocês definiram as 48 horas, não fui eu, por causa de um cenário financeiro. Não é isso? Está aqui, está documentado. Então, ter um papel não quer dizer nada. Ter um papel, uma preocupação de um papel, para você entregar para a auditoria falar que tem, não quer dizer nada também. Entenderam? Então, ó, a qualidade do PCN é decidida antes da primeira linha que está escrito nesse plano, porque a primeira linha do plano dependeu de toda essa cadeia de informações. Um defeito, uma, uma não efetividade de um plano, quase sempre nasce a partir de uma entrada incompleta. Então, o teu plano, ele é uma cadeia de coisas. Se você não tiver todos esses pontos aqui identificados na sua cadeia, o teu plano não será efetivo, tá? Agora, onde o plano está na metodologia que nós estamos falando aqui, que é um framework, que é a ISO 22301. Onde que ele está, né? Porque a ISO, ela tem várias partes, vários componentes, né? Então, quando nós pegamos aqui a ISO 22301 e nós vamos mostrar uma fotografia dela já já, você identifica na ISO
que existe uma parte que a ISO fala de você montar, consolidar os BIAs, ter um plano de gestão de risco. Pessoal, é assim, ó. Não existe plano de continuidade de negócio sem gestão de incidente. Ponto. Não existe plano de continuidade de negócio sem gestão de ativos. Ponto. É impossível. Não tem, não tem. Não existe um plano de continuidade de negócio sem gestão de riscos. Não tem. Ah, pessoal, com relação ao PDF aqui do material, quem está aqui se inscreveu no link que a AT Exames passou, certo? Então, a AT Exames irá disponibilizar esse material via esse link. Quem não se inscreveu por algum motivo nesse vídeo que ficará gravado aqui, né, no canal do YouTube da AT Exames e no meu canal também, ficará uma cópia desse vídeo. Eu vou disponibilizar aqui, né? Mas prioritariamente quem está aqui nesse exato momento é que se cadastrou no link que a T Exames informou para vocês. Então, via esse link, vocês vão provavelmente receber o material também. Agora, quem estiver assistindo esse vídeo mais adiante, também terá lá no meu canal do YouTube, por exemplo, no próprio canal YouTube da T Exames, um local para vocês baixarem lá esse material, tá legal? Então vamos lá. Aliás, não será só esse material, tá? No final da aula, nós vamos apresentar também um case, bem rápido, né? Mas um case materializando essas visões que nós estamos apresentando. Então vamos lá. Nós temos que, dentro da 22301, que é uma norma, tem lá uma cláusula que só fala em identificação de atividades, priorização de atividades a partir da gestão de risco. Lá você tem um item dessa ISO que fala em estratégias, como continuar durante a crise e como recuperar o ambiente. Aí você tem um item lá, uma cláusula, tudo aqui é 8, tá vendo? 8.4 são cláusulas e eu vou mostrar de onde veio isso. O PCN como um roteiro executável para responder àquela situação de crise. Tem os exercícios, né, que valida um plano de exercício para que você, ao longo do ano, do período, você faça alguns testes. E você tem toda a avaliação desse cenário através do que? De documentação efetiva, né? Documentação efetiva, pessoal. O que é documentação efetiva? Vamos quebrar mais um paradigma de mercado. Pessoal, toda política, processo, procedimento, manual, qualquer cenário de documentação, onde vocês se deparam com ele, e no final desse documento não tiver indicador de efetividade, rasga e joga fora. Porque senão você terá somente papelândia. Uma política que não tem indicador não serve para nada. Um processo que não tem indicador não serve para nada. Um manual que não tem o indicador não serve para nada, porque você precisa medir e precisa mostrar para a empresa que você está medindo aquilo todo mês, todo bimestre, todo semestre, e você está medindo como? Qual é o indicador? Todo o sistema de gestão, e aqui nós estamos falando no sistema de gestão de continuidade de negócio, demanda de indicador. Senão você não sabe o que é compliance e não compliance. Você não sabe o que é auditar. Se você não tem indicador, você não sabe o que é auditar. Se você não tem indicador, você não sabe o que é compliance e não compliance. Então, antes do PCN aqui, né, que está aqui nessa parte aqui, dentro de um cenário dos itens da ISO, você demanda de um planejamento operacional.
de identificar um contexto do negócio, as lideranças, um planejamento e apoio, assim como você precisa avaliar todo esse esse processo, essa dependência. Então, quando você pega a ISO 22301, você tem essa visão. Então, a ISO, para quem nunca viu, né, quem está se deparando agora, e é a maioria das ISOs de sistema de gestão, elas são estruturadas dessa forma, né? Onde você tem o item 4 da ISO, e é bem assim mesmo, tá? Você vai na ISO, tem o item 4 sempre vai falar de contexto. O item 5 sempre vai falar de liderança. Item 6 sempre vai falar de planejamento. Item 7 sempre vai falar de apoio. 8 operação. 9 avaliação de desempenho. E 10 melhoria. Então, por quê? Porque a ISO, né, que é o Instituto Internacional, ela padronizou para que você consiga integrar várias normas dentro de um cenário de gestão integrada. Isso é gestão integrada. Então, vocês veem aqui que quando nós tratamos a ISO 22301, que trata o quê? Dos requisitos de um sistema de gestão de continuidade de negócio, o plano de continuidade de negócio aqui, ó, é o item, está dentro do item da cláusula 8. Mas antes de você consolidá-lo, olha a quantidade de coisas que você tem que definir. Olha a quantidade de coisas. E aí a gente vê no mercado que as empresas têm esse papel e nada disso existe. Ah, mas eu não sigo a 22301. Tá bom, não segue, mas me dá isso aqui então. Ah, não, eu acho que não precisa. Essa metodologia é uma metodologia. Tá bom, tá tudo certo. Mas você vai ficar com um buraco. Nós estamos falando de um framework que é usado há décadas por milhares de empresas. Para isso que existem práticas de mercado. Ah, tua empresa pode não querer usar? Claro que pode. O teu fornecedor, a consultoria que você contratou, pode não querer utilizar? Pode, está tudo certo. O risco é seu. E está tudo certo. Então, olha só, pelo plano de continuidade de negócio, que é o item 8.4 dentro da ISO, olha a quantidade de coisas que precedem essa cadeia até chegar lá. Por isso que nós, né, fizemos um curso aqui, fazendo um spoiler, dos cursos da T-Exames, né, onde nós demos um curso de implementador da ISO 22301, que foram 2 semanas, e uma semana para o curso, para a parte de auditar o sistema de gestão de continuidade de negócio. E fizemos 2 sábados só com curso prático, onde nós fizemos toda a praticidade com case para a gente estruturar todo esse sistema, tá? Então, quando nós entramos aqui, ó, na cláusula 8.4, que é um dos planos, né? Você precisa pensar em que o plano depende de falar o seguinte: se você terá um plano único ou vários, você tem que escrever isso. Qual é a estrutura organizacional envolvida na crise? Você tem que escrever. Porque a estrutura organizacional da crise envolve todas as áreas, envolve o marketing para te ajudar na comunicação, envolve a gestão de pessoas, o RH, para alocar as pessoas, envolve financeiro para liberar grana, envolve um monte de equipes, papéis com responsabilidade no processo de crise. Aviso e comunicação. Comunicação não pode ficar com a equipe técnica. Vocês sabem que a equipe técnica vai falar coisa que não deve para o seu cliente. A equipe técnica vai falar coisa que não deve para qualquer autoridade
de regulamentação do seu negócio. A equipe técnica não é uma boa equipe para fazer qualquer tipo de comunicação. Então, aí entra o pessoal de marketing, né? O pessoal aí de comunicações corporativas, porque tem regras para isso, concorda? Aí sim, você tem o conteúdo desse plano e você tem todos os planos de recuperação. Continuidade não é recuperação. Continuidade tem os direcionamentos para, tá? Então, esse é o contexto aqui. E para entendermos, né, quem nunca se deparou com essa visão, a família, vamos falar na família da ISO 22300, né? Ela não é somente a 22301 que fala dos requisitos, claro que é importante, mas é uma parte no em todo esse cenário aqui. Vocês têm uma ISO 22300 que trata todo o vocabulário de continuidade de negócio. Tem uma ISO só para isso. Aí nós temos uma ISO que trata, desculpem, como um guia para você montar esse plano de continuidade. Tá? Um minutinho só, pessoal. Aí nós temos uma outra ISO, né? Uma outra ISO, que é a 22313, que é um guia de orientação para você implementar o sistema. Que sistema? O sistema de continuidade de negócios. Continuidade de negócio não é, nunca foi e nunca será o plano de continuidade de negócio. Plano de continuidade de negócio é uma parte importante do teu sistema de continuidade de negócio. Mas, de novo, nunca foi